Boa noite, paz do Senhor para todas. Que bom poder estar aqui mais uma vez reunida com vocês para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Como é bom poder falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continuarmos cada vez mais com esse desejo de conhecê-lo profundamente, né? Abrir mão da vida superficial, sair do raso e viver uma vida de conhecer ao Senhor. Boa noite, Manu. Paz do Senhor. Tudo bem? Eu dei uma agarrada aqui, acabei atrasando, tinha algumas pessoas até me chamando aqui, perguntando que horas que ia começar. Mas graças a Deus consegui chegar. E eu gostaria então, enquanto a gente aguarda, né, mais pessoas chegarem, queria fazer aqui uma oração, amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por esse dia. Te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidas aqui, Senhor, através dessa live para falar do teu amor, falar daquilo que o Senhor tem feito, Pai. Compartilhar, Deus, das revelações que o Senhor tem trago, Deus, para o meu coração, para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado por meio da tua palavra, Pai. Eu te peço que eu seja, Pai, instrumento do Senhor para abençoar a vida dessas mulheres, que eu seja instrumento do Senhor, Pai, para levá-las, Deus, a estar cada vez mais próximo do Senhor, a se render ao Senhor em adoração, em total rendição mesmo, Pai, prostrada diante da tua presença, Deus, para que os nossos olhos estejam no Senhor e que nada neste mundo nos faça perder o foco, que nada neste mundo, Pai, nos faça, Deus, perder aquilo que o Senhor tem para nós, porque aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor, Pai. Então, Senhor, eu te louvo, Deus, eu te exalto, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Fica aqui conosco, Deus, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, sobre a vida daquelas que estarão aqui ao vivo e aquelas que vão ouvir depois também, Senhor. No nome de Jesus, usa a minha vida para o teu louvor, para a tua glória. Assim eu te agradeço, Pai, e te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém, Manu. Glória a Deus. Inclusive, me faz um favor, manda esse link lá no grupo de devocional do WhatsApp, porque tem algumas pessoas lá que pode ser que não tenha ainda entrado no Instagram, tá? E me faz esse favor. Amém? Então vamos, antes de meditar na palavra do Senhor, eu queria falar nessa noite a respeito de distrações, né? De nós termos um cuidado com as distrações. Nós temos falado aqui já algumas semanas atrás, eu compartilhei também no grupo de devocional sobre as distrações de um modo geral, que nesse mundo que nós temos vivido atualmente, a gente tem existido tantas coisas para tentar nos distrair, sabe? Tantas coisas para nos manter ocupadas. E Satanás, ele tira proveito disso, né? Eu não estou dizendo que tudo é pecado, claro que não. Existem coisas lícitas que, se nós não tivermos o cuidado, né, isso também nos mantém ocupados, de maneira com que faça com que a gente se afaste das pessoas, da nossa própria família e, consequentemente, também do próprio Deus.
Então, muitas coisas que têm acontecido tentam muitas das vezes nos afastar da presença de Deus, tentam nos afastar das pessoas para que a gente não tenha tempo para as pessoas e muito menos tempo com Deus. Amém? Então, o que eu quero falar nessa noite é sobre duas coisas específicas, né, para nós termos aí esse cuidado, para nós não distrairmos, porque senão, amadas, infelizmente a gente acaba perdendo o foco daquilo que o Senhor tem para nós, né? Então eu queria que a gente meditasse aqui no Evangelho de Lucas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, medite nessa noite, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, nós vamos fazer uma leitura breve aqui, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Não tá conseguindo, Manu? Não, então deixa. Qualquer coisa você tenta mandar o link, não da live, mas do Instagram. Pega o link do perfil do Instagram e tenta mandar lá no grupo, fazendo favor. Mas se você não conseguir, não tem problema não, tá bom? Eu esqueci de mandar, eu na correria que eu acabei atrasando também, não mandei. Mas a maioria lá segue o perfil do Instagram, então, né, quem tiver que vir vai chegar. Então, voltando aqui, vamos começar de novo. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, assentada aos pés do Senhor, ouvia os seus ensinamentos. E Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, o que esse texto aqui está nos falando, né? Que Jesus, ele estava hospedado na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? A qual depois, mais à frente, veio acontecer aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro, né? E quando Jesus chegou ali naquela casa, Marta estava agitada, né? E como eu disse aqui, não é que seja pecado ou que seja errado, mas ela estava com a boa intenção de agradar Jesus, então ela estava ali ocupada com o serviço, fazendo o melhor dela ali para servir a Jesus, né? Entendi, Manu, é porque o grupo tá fechado, agora que eu lembrei. Então deixa, porque senão se eu sair da live aqui, eu não vou conseguir ir lá para poder abrir, não tem problema não, tá? Obrigado. Então Jesus, estando hospedado ali na casa de Marta e Maria, Marta queria agradar o Senhor Jesus, ela queria fazer o melhor, para o Senhor Jesus, e ela queria agradá-lo. Só que ela vai e pergunta para ele no versículo 40, né? Jesus, o Senhor não se importa de que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena-lhe que me ajude. E aí Jesus respondeu para ela: Marta, por que andas inquieta e preocupada com tantas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo que uma só faça o serviço. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que Jesus estava querendo dizer ali, né, para Marta? De que ela estava ali tentando dar o melhor dela para servir Jesus, para fazer ali o melhor para ele, mas que uma pessoa apenas era necessário.
não tinha necessidade que duas estivessem ali com o serviço, né, para poder fazer o melhor para ele. E que a escolha de Maria em estar ali parada, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, teria sido a melhor escolha. Então, amados, um risco que nós corremos é de muitas das vezes nos distrair com o serviço. Então eu queria nessa noite falar a respeito de duas distrações específicas. E a primeira delas é a distração com o serviço a Deus e das coisas lícitas. Aquilo que não é pecado, que é lícito, que às vezes está com a boa intenção de ser feita, mas que se nós não mantivermos o foco em Jesus, a gente pode acabar se distraindo com essas coisas, né? E perdendo o verdadeiro foco da nossa própria vida com Deus. É claro que nós sabemos que a palavra de Deus, Jesus deu tanto para os discípulos quanto para todo aquele que nele crê uma missão. E qual que é essa missão? Pregar o evangelho. Essa missão não é apenas para os missionários, não é apenas para os pastores, para os pregadores, é para todo aquele que crê em Jesus. Nós temos essa missão de falar do amor de Jesus, de testemunhar com a nossa própria vida, né? De falar para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, vizinhos, enfim, para todas as pessoas que nós tivermos a oportunidade, nós não podemos deixar de falar do amor de Jesus. Então essa missão é para todos nós. Então é claro que Ele sim deseja que nós façamos a vontade do Senhor. Porém, amadas, antes de Deus querer nos usar para que nós possamos ganhar muitas almas para o reino dele, Ele está primeiramente mais interessado com a nossa própria salvação, com a nossa vida com Ele, né, em que o conheçamos cada vez mais, para que a gente busque ter o caráter de Cristo em nós. Ele está mais interessado em transformar as nossas vidas, em fazer uma grande obra em nós primeiro, para depois fazer uma obra através de nós, para depois nos usar para que nós possamos impactar a vida de outras pessoas. Então, é muito importante, amadas, nós entendermos isso aqui, porque o que eu quero trazer para nós nessa noite com essa palavra, eu quero compartilhar com vocês a minha própria experiência e assim, se tem alguém que está nos ouvindo aqui agora ou que vai ouvir depois, que tem um ministério, né, na igreja, que ocupa um cargo ou que talvez ainda não agora, mas tem pretensão de fazer algo, né, na igreja para servir na obra do Senhor, é muito importante que nós venhamos aprender isso que eu vou falar nessa noite. Primeiro, é muito importante a sua vida, a sua salvação, aquilo que o Senhor está movendo, aquilo que Ele está transformando, gerando dentro de você primeiro, para depois você fazer isso pelo outro, para depois o Senhor usar a sua vida e fazer grandes coisas através da sua vida. Mas primeiro, Ele está mais interessado naquilo que Ele próprio, a obra que o próprio Espírito Santo está fazendo dentro de nós, para que a gente não venha, amadas, correr o risco de se preocupar tanto com o serviço, em fazer a obra do Senhor, e correr o risco de perder a nossa própria alma, né? A palavra de Deus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Então esse texto que nós lemos aqui está falando de duas mulheres. Marta, aquela que estava preocupada com o serviço, que estava ocupada, inquieta, atarefada, andando de um lado para o outro, com boas intenções. Ela não estava errada, ela estava com a boa intenção, ela queria agradar Jesus. Afinal de contas, o mestre estava dentro da sua própria casa, então ela queria servir a ele com o seu melhor. Só que Maria, ela estava ali rendida aos pés de Jesus, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo seus ensinamentos, né? E ele, quando Marta veio questionar: o Senhor não se importa de que eu estou aqui sozinha? Pede ela para me ajudar. E ele falou: Marta, por que você está inquieta? Por que você está ansiosa, preocupada? Uma só
é necessário para fazer, né, o que você está fazendo. E Maria escolheu a melhor parte. E aquilo que ela escolheu não será tirado dela. Então, assim como Maria, nós precisamos escolher primeiramente o estar com o Senhor, o parar para ouvir a voz do Senhor, para desfrutar da presença dele. Nós precisamos primeiro fazer isso para depois a gente preocupar com o serviço, e não ao contrário. Porque se a gente dedicar todo o nosso tempo com o serviço, nós não vamos parar para ouvir a voz de Deus e para desfrutar da presença de Deus. E aqui Jesus deixou essa história aqui tão simples, né? Esse acontecimento aqui tão simples. Por que ele deixou registrado isso aqui na palavra, amados? Porque tudo que está registrado na Bíblia tem uma importância muito grande. É com o intuito de nos ensinar. E aqui eu aprendo com Jesus que ele deseja que nós tenhamos a mesma atitude de Maria, de parar para ouvir a voz do Mestre, de se importar mais em desfrutar da presença do Senhor, em primeiro lugar, tendo isso como uma prioridade, para depois eu me importar, me preocupar com o fazer a obra de Deus. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui, amadas, que eu vivi na pele essa triste, né, experiência, né, mas assim como todas as pessoas que estão sujeitas a cometer erros na vida, então aconteceu comigo o fato de eu estar como Marta, completamente atarefada com o serviço. E isso aconteceu há alguns anos atrás, e até há poucos anos atrás, e até o início do ano passado, eu vivi completamente ocupada com tantas coisas, fazendo tantas coisas, sabe? E, como se diz, em nome do estou fazendo a obra do Senhor. Porque para mim, aquilo era, sabe? Era aquilo que Deus queria de mim, que eu me dedicasse por inteiro, né, ao máximo, no sentido de, não que a gente não tenha que se dedicar, é claro que tem que haver essa dedicação, mas de me dedicar a ponto de abrir mão das coisas que deveriam ser a minha prioridade, que é a minha própria família, que é o meu primeiro ministério. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Não existe isso de Deus em primeiro lugar e depois igreja, não. É Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, e aí depois a igreja, depois o fazer a obra, né? E ajudar as pessoas e cumprir com a missão, com o chamado de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Então eu estava tão atarefada com o serviço na igreja que eu estava ocupada, totalmente ocupada, e assim, essa ocupação me impedia de parar para ouvir a voz de Deus, porque Deus já estava me alertando, né? Eu lembro até de uma pastora, amiga minha, uma querida pastora, que por várias vezes ela me falou: Sara, cuidado para você não fazer coisas demais. Cuidado para você não se doar tanto e não receber. Porque, amadas, olha só, eu comecei a ir mais nos cultos. Praticamente 90% dos cultos que eu ia era mais quando eu ia ministrar. Porque eu estava na igreja, assim, praticamente de segunda a segunda, né? Então, eram poucas as vezes que eu ia só, que eu não ministrava e que eu estava ali para cultuar, né? Para receber mesmo ali da palavra do Senhor. Então, na maioria das vezes eu estava ali para ministrar. E com isso, eu infelizmente acabava me distraindo. Por quê? Não prestava atenção no culto direito, porque durante a palavra ficava às vezes ali conversando para poder decidir qual música cantar na hora da oferta, decidir qual seria a música que a gente ia cantar depois da palavra, né? Tinha cultos que a gente ministrava de manhã, no domingo, e era 2 cultos, um atrás do outro. Então, com isso,
Tinha um momento do lanche também, que a gente saía às vezes no meio do culto, no meio da palavra, para ir lanchar, e voltava e acabava perdendo, não cultuava mesmo. Eu estava ali pelo serviço. E amados, eu posso dizer uma coisa para vocês? É muito possível nós estarmos servindo a Deus, mas longe do Deus do serviço. Porque se a gente dedicar a maior parte do nosso tempo para fazer as coisas para Ele e não estando com Ele, sabe? Porque isso é muito possível isso acontecer. Nós estamos gastando a nossa maior parte do nosso tempo fazendo as coisas para Deus, mas não estando a sós com Ele, não tendo tempo para estar a sós com Deus. E isso é um problema. Isso é um problema sério. Por quê? Porque com essa distração, se a gente não perceber, isso vai trazendo frieza, isso vai deixando a gente assim, muito ligada no automático, sabe? Sabe quando você tá ligada no automático mesmo e você tá fazendo aquilo assim, na verdade, mais por uma rotina do que mesmo por amor, por estar mesmo ali envolvida, entregue à presença do Senhor Jesus, sabe? Então eu tava desse jeito, ligada no automático. E isso significa, né, que está errado em servir ao Senhor? Não é que está errado, mas é como eu disse, nós precisamos sim servir ao Senhor, ajudar o nosso próximo, né, servir na casa do Senhor, fazer a obra dele. Precisamos sim, porque cada um deve exercer uma função no corpo de Cristo, porque uma pessoa ela não trabalha sozinha, nós precisamos estar envolvidos na casa do Senhor, mas antes de nós servirmos, nós precisamos estar com o Senhor, porque é muito possível servir ao Senhor, mas estar totalmente longe dele, fazendo a obra do Senhor, mas longe da presença do Senhor, sabe? Sem sentir, como se diz, falta. Porque às vezes você está tão ocupado, você está tão envolvido, você nem sente mais falta, você nem sente mais saudades da presença do Senhor. E esse é um lugar de risco, porque é onde começa a vir a frieza espiritual, é onde começa, sabe, a vir a perca da sensibilidade espiritual, porque você está ali só trabalhando. Você não está mais desfrutando da presença de Deus como Maria fez. Ela parou, ela largou o serviço de lado, ela largou tudo, ela abriu mão de tudo e ela parou para ouvir a voz do Senhor, para ouvir os ensinamentos do Senhor, para desfrutar da presença maravilhosa de Jesus. E nós não podemos abrir mão desse lugar, amadas. Eu mesmo, né, eu digo agora também por experiência própria, que diariamente, quando eu preparo esses devocionais para estar enviando ali no grupo para vocês, né, eu preciso ter essa maturidade, essa boa administração, para eu não gastar o meu tempo só preparando uma palavra como essa que nós estamos aqui falando hoje, né, e gastando meu tempo só preparando os conteúdos para enviar no devocional e abrir mão do meu tempo individual de desfrutar da presença de Deus. Eu preciso primeiro estar com o Senhor, desfrutar da presença dele, receber as revelações dele sobre a minha própria vida, né? Abrindo meu coração, né? Me entregando ali a ele, sendo sincera na minha oração, porque Deus deseja muito mais, primeiramente com que a gente esteja nesse lugar do que com o fato de estar preparando conteúdos para compartilhar com outras pessoas. Então, queridas, não abra mão desse lugar. Não abra mão desse lugar. Eu estou trazendo aqui para nós nessa noite uma palavra assim de conhecimento, para que você não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Sabe, de priorizar o serviço, de priorizar o fazer a obra de Deus e, sabe, gradativamente, aos poucos, eu ir deixando o lugar
de estar a sós com Deus de lado. Porque, amadas, o que preenche a nossa vida é a presença de Deus, né? Nós não seremos salvos pelas obras, mas é por aquilo que está dentro de nós, Cristo habitando em nós. É isso que preenche o vazio do nosso coração e não o serviço, o ministério. Tem muitas pessoas que ficam presas a isso. Ah, a minha razão de viver é o ministério. É quando eu estou em cima do altar cantando. É quando eu estou em cima do altar pregando. Não. A nossa razão de viver precisa ser o Senhor Jesus. É a presença dele que nos mantém de pé. É a presença dele que nos fortalece, que nos faz permanecer na caminhada. É ele que nos consola, é ele que nos traz alegria, é ele que nos dá a sua paz. É a presença de Jesus, amadas. Sabe por quê? Porque se nós concentrarmos toda a nossa força no serviço, no ministério, nós poderemos ser frustradas. Porque o homem falha conosco, né? Nós poderemos ser frustradas com as pessoas, com a igreja, com acontecimentos, poderemos ser frustrados. Por isso, não coloque a sua dependência, né, no cargo, no ministério, na sua função. Não coloque em Jesus, porque Ele é o único Deus perfeito que jamais irá nos desamparar, que jamais irá nos abandonar. Somente a Ele, somente. Então, não coloque, sabe, não deposite toda a sua confiança no serviço, no ministério, porque você pode ser frustrado. E existem, amadas, pessoas que se frustraram a tal ponto que até abandonaram a Cristo, que até saíram da igreja, que se desviaram, porque houve ali uma grande frustração ministerial e essa pessoa não voltou mais. Então, se nós depositarmos toda a nossa confiança em Jesus, que jamais irá nos decepcionar, então nós não seremos frustrados. Amém? Então guarde isso no seu coração, para que você não venha, sofrer uma decepção. Porque somente Jesus pode nos dar o amor verdadeiro, um amor real, sem falhar conosco. Porque o homem falha, nós falhamos, nós decepcionamos as pessoas, né? Nós estamos sujeitos, a nossa carne está sujeita a isso. Então, deposite a sua confiança unicamente no Senhor. E dentro disso que eu estou falando aqui, eu me lembrei também de algo que aconteceu com Pedro. Pedro era alguém que ele sofreu uma frustração, não foi nem com o outro, ele sofreu uma frustração com ele próprio. Porque ele achou que ele estava, preparado para morrer por Jesus. Ele achou que ele estava pronto para passar por qualquer coisa. Só que quando Jesus morreu, na verdade, quando Jesus ele foi pego, pelos os líderes lá, as autoridades, e ele foi levado preso, quando as pessoas começaram a ver Pedro de longe ali, seguindo Jesus, e começaram a dizer que ele andava com ele, ele negou Jesus 3 vezes. E todas nós aqui conhecemos essa história, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E a palavra de Deus vai falar que ele chorou amargamente. Por quê? Como eu disse aqui, ele sofreu uma frustração com ele mesmo, porque ele achou que ele estava preparado. Mas no momento ali, como se diz, na hora H, ele negou a Jesus. Só que quando Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, quando ele volta para se manifestar ali aos discípulos, ele vai ter um diálogo com Pedro. E nessa hora que eu acho tão legal, porque esse foi um momento assim crucial para Pedro. Foi o momento dele receber o perdão de Jesus por ter negado ele, e o momento onde ele precisava receber a cura. A cura, no sentido de que Jesus o amava tanto que ainda que ele tivesse negado ele não deixou de amar ele por causa disso. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Ele faz essa mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus falava: então
apacenta as minhas ovelhas. E aí ele torna a perguntar de novo, e assim ele faz essa pergunta 3 vezes. Então o que eu acho interessante nisso é que Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ou seja, naquele momento ele estava recebendo uma cura, sabe? Por causa da decepção que ele teve com ele mesmo. E o que eu aprendo com isso, gente, com essa pergunta de Jesus para Pedro, tu me amas? E quando ele respondia, sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que eu aprendo com isso, amadas? Que antes de eu apacentar as ovelhas do Senhor, primeiro eu preciso amá-lo. Amá-lo acima de todas as coisas. Amá-lo a ponto de estar pronta, se necessário, morrer por ele. Porque depois disso, aí sim, Pedro estava realmente preparado para morrer por Jesus. Porque ele fez a obra de Deus assim, de uma forma tão tremenda, ele se entregou de uma forma que nada ia impedir, nenhum obstáculo ia impedir ele de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque primeiro ele amava o Senhor acima de tudo. Então, primeiro porque ele amava, aí sim ele estava preparado para apacentar as ovelhas do Senhor. Então, amadas, antes de eu apacentar as ovelhas do Senhor, antes de eu me entregar mesmo ao serviço, ao fazer a obra do Senhor, eu preciso amá-lo primeiro. Porque só quando eu amo, quando eu estou disposta a entregar o meu tudo, é que eu vou ser capaz de ajudar o outro. É que eu vou estar preparada para conduzir as pessoas, para influenciar, pessoas, mulheres, crianças, ou se você vai ter um ministério com adolescentes, enfim, seja em qual área que o Senhor for te usar, primeiro você precisa amá-lo. Então foi por isso que Jesus fez essa pergunta para Pedro. Você realmente me ama? Porque se você me ama, aí sim você vai estar preparado. A gente vê, amados, os missionários que vão aí, para o outro lado do mundo. E muitas das vezes para sofrer perseguição, para estar ali numa igreja escondida, num subterrâneo. Gente, tem que amar muito Jesus para ter coragem de fazer isso. Não é qualquer pessoa que faz uma coisa dessa, que abre mão da sua vida, do seu conforto. Tem pessoas que tinham às vezes até uma vida boa aqui no Brasil, pessoas que tinham uma empresa, um negócio e que vende casa, vende tudo, abre mão de tudo para ser missionário num país pobre muitas das vezes, que não vai ter nem alimentação direito, que não tem água potável. É por muito amor que uma pessoa tem coragem de fazer isso. Então, primeiro, eu preciso amar, Então, com essa minha experiência que eu contei aqui anteriormente, a respeito da questão de estar distraída ali com o serviço e de estar tão atarefada, amados, eu glorifico ao Senhor que Ele, com seu infinito amor, me despertou a tempo. Antes que eu me esfriasse completamente, E às vezes ele tenta nos alertar, ele usou pessoas para me alertar. Sara, cuidado, como se diz, não diga sim para tudo, você precisa aprender a dizer não, você precisa abrir mão de algumas coisas, para que você não venha se perder no meio do caminho e perder o verdadeiro foco, que é de estar com o Senhor, que é do seu relacionamento com o Senhor. Então, muitas das vezes o Senhor usa até as dores. Ele usa a decepção, as frustrações para nos despertar. Mas glória a Deus que Ele nos desperta, amadas. Glória a Deus que Ele não permitiu com que eu continuasse agindo como Marta, Estando atarefada ali o tempo todo, ansiosa e distraída. Mas Ele me fez parar, porque quando eu parei, como Maria, aí sim eu pude ouvir a voz do Senhor falar comigo. E eu pude voltar a desfrutar da presença dele verdadeiramente. Porque eu voltei para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Para o lugar secreto. O lugar de viver uma vida de devoção, de me relacionar com o Senhor por meio da oração, por meio da leitura bíblica e de estar a sós com o Senhor. Porque quando eu estou com o Senhor, é que Ele
faz uma grande obra em nós. Porque se nós estivermos atarefadas demais, amadas, a gente não dá liberdade para o Senhor agir na nossa vida. Porque nós estamos tão ocupadas que a gente nem consegue parar para ouvir a voz de Deus. Mas quando eu parei, hoje eu considero que eu consigo verdadeiramente ouvir as direções que o Senhor me dá, as instruções que Ele tem me dado, né, em relação a tudo que Ele tem feito na minha vida, o próprio grupo de devocional, que, né, nós há pouco tempo fizemos 1 ano desse grupo, 1 ano ajudando mulheres, discipulando mulheres por meio da palavra, influenciando elas a estarem cada vez mais próximas do Senhor. Sabe? Então, assim, eu me sinto privilegiada em estar aqui nessa live, compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando das coisas que o Senhor tem feito. Então, nada disso estaria acontecendo se eu ainda estivesse distraída, ocupada, fazendo aquilo que eu achava que era o que o Senhor tinha para mim. Só que, na verdade, Deus tinha muito mais. Muito mais. Então, hoje, quando eu paro para ouvir a voz do Senhor, aí sim eu consigo compreender o verdadeiro propósito que Ele tinha para minha vida. E eu tenho certeza que Ele tem, com toda certeza, um propósito específico sobre a vida de cada uma de vocês. Só que nós não podemos estar distraídas. Tem pessoas que se distraem com muito trabalho, trabalha tanto que não consegue ter tempo para o Senhor, não consegue se dedicar às vezes 5 minutos de oração durante o dia. Então cuidado, amadas, cuidado, porque sabe, a gente corre atrás mesmo e nós precisamos correr atrás do nosso sustento, é trabalhar, é estudar mesmo, sabe? Mas tem até uma frase que fala assim, como é que é? Viver sem ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Então, se eu tiver tempo para tudo, para trabalhar, para preocupar com o meu sustento, para estudar, para ter uma boa profissão, mas eu não tiver tempo para Deus, então, na verdade, eu estou perdendo tempo. Porque o principal, a prioridade nas nossas vidas tem que ser a presença do Senhor. Tem que ser a presença do Senhor, porque eu não posso pensar que só lá na eternidade que eu vou desfrutar da presença de Deus, eu preciso desejar a presença dele aqui. Tem pessoas que querem morar no céu, querem estar na eternidade com o Senhor, mas nem se lembram de Deus aqui nessa terra, nem se importam com a presença de Deus aqui nessa terra. E amadas, eu posso dizer isso aqui com convicção, só quem se importa com a presença de Deus aqui nessa terra é que vai passar a eternidade com Ele. Quem não se importa com Ele aqui, quem não se lembra dele aqui, quem deixa para buscar Ele só na hora da dificuldade, só na hora da dor, né? E na hora que tá tudo bem, esquece de Deus de novo, essas pessoas não vão passar a eternidade com Ele, não. Então, busque a presença de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Porque isso precisa ser uma prioridade. Isso tem que ser a primeira coisa antes de tudo. De tudo. Né? Então, olha só o que está escrito em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22. Eu deixei aqui separado, olha só. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amadas, esse versículo, né, é muito forte. Até alguns anos atrás eu nem conseguia compreender por que alguém que profetizou, que expulsou demônios, que curou, que fez milagres, Jesus diria uma coisa dessas, apartai-vos de mim, porque vocês nunca me conheceram. E olha só que interessante, a palavra conhecer no original hebraico significa iada. E a palavra iada, né, no original hebraico, ela tem um significado muito mais profundo do que aquilo que nós entendemos. Essa palavra iada, ela também descreve a palavra intimidade. Então, ou seja, quando Jesus disse aqui
Quando, lá, na verdade, nos últimos dias, que as pessoas chegarem até ele e dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz milagres, e Jesus dizer: vocês nunca me conheceram, então é a respeito disso. Quando Jesus dizer naquele dia: vocês fizeram a minha obra, mas vocês nunca me conheceram. Vocês estavam... Desculpa, gente, eu tô com vontade de espirrar. Passou. Jesus vai dizer: vocês passaram tempo me servindo na igreja, fazendo a minha obra, mas vocês nunca me conheceram. Vocês nunca passaram tempo comigo. Isso é muito sério, amadas. Isso é muito sério, porque tem pessoas que estão pregando, que estão curando, que estão profetizando, que estão fazendo milagres, mas não conhecem ao Senhor. Porque não passam tempo com Ele, não se dedicam a estar intimamente com o Senhor, como essa palavra criada, que o conhecer mesmo significa intimidade. Conhecer, a gente conhece pessoas de ouvir falar, né? Sabe aquele fulano do bairro que você conhece? Eu conheço, não tem intimidade, nunca conversei, mas eu já ouvi falar. Tem pessoas que é assim com Deus. Eu já ouvi falar. Eu conheço, né? Eu já vi alguém falando, mas não tem intimidade. E nós precisamos ter intimidade com o Senhor. A segunda distração, amadas, a primeira é a distração com o serviço. A segunda distração que nós precisamos ter um cuidado é o pecado. Lá em Samuel, no capítulo 11, 2 Samuel, no capítulo 11, olha só o que está escrito. É a história de Davi, como todas aqui conhecem, com toda certeza. 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 3, diz assim, olha: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e se deitou com ela. E o restante da história todo mundo já conhece, né? Que Davi cometeu adultério e depois ele veio a pagar um preço muito caro por isso, né? Porque o profeta Natan veio para ali trazer uma correção e dizer para ele que a espada do Senhor não se apartaria da casa dele até a 4ª geração. E infelizmente muitas tragédias aconteceram com seus filhos, né? Que morreram. Uma filha que foi abusada pelo próprio meio-irmão e tantas coisas ruins que aconteceram. Mas tudo isso começou por causa de uma coisa chamada distração. O início do versículo que nós lemos aqui fala que no ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. E aí ele se levantou do seu leito e foi passear no terraço da casa real e viu uma mulher tomando banho. Então, ou seja, ao invés dele estar liderando o exército na batalha, ele escolheu ficar no conforto do palácio dele. E aí é aí que entra o problema. Porque quando nós nos distraímos, existe até aquela frase que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, se a pessoa tiver com a mente vazia no momento que não deveria estar, Satanás aproveita muitas das vezes para armar os laços, para enviar as tentações, para lançar setas na mente. Então, por isso que nós precisamos entender que na nossa vida sempre vai existir o momento de parar, assim como eu falei aqui anteriormente de Maria, que parou para ouvir a voz de Deus, ou seja, a gente precisa parar para fazer aquela manutenção, né, da vida espiritual, para recarregar as baterias. É aquele momento de você parar mesmo, de estar com a sua família, de estar com o Senhor,
né, de desfrutar da presença dele, mas existe também o momento de voltarmos ao combate, né, de estar mesmo envolvida com a obra do Senhor. Então, no caso de Davi aqui, não era para ele estar parado. Não era para ele estar ali na zona de conforto, não era para ele estar distraído, passeando no terraço. Porque aí Satanás, como se diz, coloca lá uma mulher linda, maravilhosa, tomando banho na frente dele. Então, amadas, nós não podemos manter a nossa mente vazia. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor. Olha o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Então, ou seja, a nossa mente precisa estar ocupada com tudo aquilo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que agrada ao Senhor. Porque se nós não ocuparmos a nossa mente com as coisas do Senhor, amadas, a gente acaba sendo distraídas pelas coisas do mundo, e Satanás, né, se aproveitando da nossa vulnerabilidade, ele acaba armando um laço, né? Então o risco que levou a Davi a pecar foi justamente a autoconfiança dele. Porque como ele já havia se tornado um rei, a posição dele e o título fez com que ele se sentisse autoconfiante, né? Fez ele ficar relaxado e achar que ele já sabia de tudo e que ele não precisava mais se dedicar a estar com o próprio Deus, né? Porque antes dele se tornar rei, aonde que Davi ficava? Ele estava lá, né, pastoreando as ovelhas, e enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele se dedicava a estar com o Senhor. Foi lá que ele compôs tantos salmos, tantas canções ao Senhor, porque Davi era um homem que desfrutava da presença de Deus. Mas quando veio os títulos, a posição de rei, então veio também essa autoconfiança. Eu não preciso mais me dedicar tempo de estar com Deus, porque na posição que eu estou, né? Então isso trouxe para ele segurança. Então esse é o risco que nós não podemos correr, amadas, de sair do lugar da total dependência de Deus. Porque às vezes o Senhor vai nos honrar, né, profissionalmente, às vezes o Senhor vai nos honrar ministerialmente, né? Mas nós precisamos ter um cuidado. Porque a autoconfiança, ela nos tira do lugar da dependência e a gente começa a se achar bom demais. A gente começa a se achar, eu sou muito bom, eu sou muito capaz, eu faço melhor do que os outros, e isso é um lugar de muito risco. Quando o Senhor nos honrar, nós precisamos ter maturidade, amadas, porque se nós não tivermos maturidade, aquilo se torna um grande perigo. E pode nos levar à ruína. Pode nos levar à ruína, porque aí começa a vir a frieza, começa a vir a falta de sensibilidade espiritual, e isso vai nos cegando e deixando a um ponto, né? Isso pode levar a pessoa a um ponto de cair nas armadilhas de Satanás, que foi o que aconteceu com Davi. Então, amadas, essa é a segunda distração que nós precisamos tomar um cuidado. A autoconfiança. Deixar a mente vazia, não ocupando ela com as coisas do Senhor, para que a gente não venha cair nas armadilhas de Satanás e nunca sair do lugar de total dependência do Senhor. Nós precisamos fugir da aparência do mal e nunca perder o nosso foco no Senhor Jesus, porque o verdadeiro foco, amadas, é esse: amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas e desejar cada dia mais conhecê-lo e aprofundar o nosso relacionamento com Ele, para que quando chegar lá no último dia, a gente não venha falar: Deus, eu servi ao Senhor, eu trabalhei para o Senhor, eu ajudei na casa do Senhor, eu fiz a obra, eu curei, eu profetizei, eu fiz milagres, e Jesus falar: mas você nunca me conheceu. Eu não quero ouvir isso, amadas. Eu quero ouvir de Jesus que eu pude desfrutar da presença dele durante toda a minha vida. E depois eu o servi.
né, com as minhas habilidades, com os meus dons, com os meus talentos. Mas primeiro eu busquei a presença dele. Primeiro eu amei a ele acima de tudo, para depois apacentar as ovelhas dele. E como eu disse aqui, só quem deseja a presença dele aqui nessa terra é que vai passar a eternidade com ele. Porque se nós fizermos de tudo, mas deixarmos a presença de Deus de lado, amadas, então não adianta. Ele precisa estar em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar na nossa vida. Não abra mão do primeiro lugar de Deus na sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. Nada pode tomar o lugar de Deus. Amém, amados? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né, para compartilhar com vocês, para que assim como os erros que eu cometi, vocês não venham cometer, de se distrair, né, com o serviço, com as muitas coisas a fazerem, com as coisas que até são lícitas, mas que podem tomar o lugar do Senhor na sua vida. Não permita que nada tome o lugar do Senhor na sua vida. Nem os relacionamentos, nem, como se diz, o trabalho, os colegas, o namorado, o marido, os filhos, nada. Nada pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. Amém? Então eu gostaria, né, nesse momento também de aproveitar a oportunidade para louvar o Senhor com um hino, né, que fala justamente a respeito disso, de nós sairmos desse lugar do raso, da superficialidade, mas de mergulhar mais profundo, porque existe um lugar mais profundo em Deus e nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente, amadas. Não aceite ficar no raso. Deus tem mais para cada uma de nós. Ele tem cada vez mais, ele quer se revelar cada vez mais, revelar a glória dele para as nossas vidas, amém? Então que você possa meditar na letra deste hino, né? E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai, a mergulhar mais profundo, Pai, porque nós queremos te conhecer. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Jesus. Queremos ver a tua glória, Pai. Queremos ir mais profundo, no lugar secreto, esse lugar de te conhecer, de receber as revelações do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Não nos deixe continuar no raso, Pai, mas coloque em nós uma fome, uma sede por mais da tua presença, Jesus. Aleluia. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti, quero ir mais fundo,
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém, amadas? Que a glória do Senhor seja aquilo que nós mais desejamos na nossa vida. Mais do que tudo. Mais do que uma boa profissão. Mais do que ser bem-sucedida ministerialmente. Mais do que ter uma família saudável. Mais do que ter dinheiro. Mais do que tudo. Que seja a presença de Deus o maior desejo das nossas vidas. Amém, amados? Então, eu vou fazer aqui uma breve oração, já está quase dando 1 hora, senão de repente vai cair aqui a live, amém? Então vamos orar para agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus eu quero, Senhor, te agradecer. Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidas, Pai. E por essa palavra que o Senhor falou aqui conosco, Jesus. Obrigado por aquilo que nós aprendemos aqui. Que nós não podemos, Pai, nos deixar sermos distraídas com as coisas lícitas, com muito serviço,